Oi, eu sou a Ni e vamos conversar. Eu li As Vantagens de Ser Invisível, já tinha assistido o filme antes, e é inevitável não fazer a comparação. Enquanto lia, eu percebi alguns detalhes diferentes e alguns detalhes que eu gostava mais em um do que em outro. E eu queria conversar sobre isso com vocês hoje. Em primeiro lugar, a gente tem que falar do Charlie, que é a história sobre ele, né? Ou a história centrada nos pensamentos dele. Então não tem como evitar começar pelo Charlie. E em primeiro lugar, eu digo de uma vez que eu gosto muito mais do Charlie do livro. Mas antes de tudo, deixa eu passar uma sinopse para quem não conhece a história. Essa história do Charlie, né, que é um garoto com alguns transtornos mentais, entre eles a depressão. Ele perdeu um amigo para o suicídio recentemente e acabou de entrar para o colegial. Ele se sente sozinho porque o irmão dele acabou de se mudar e ele e a irmã não se dão muito bem. Então, em meio a todos esses eventos, ele vai tentar participar das coisas, vai tentar fazer amigos e nós vamos acompanhar, né, os pensamentos dele, com direito a plot twist no final. O Charlie do livro é inocente, observador, sensível e, acima de tudo, espera, amor, genuíno. Ler as suas cartas, que na verdade são um diário, é como entrar na cabeça de um garoto bom, mas muito triste. E sendo sincera, muitas vezes eu me peguei pensando que ele era real. Mas eu fico pensando também que se o autor conseguiu escrever os pensamentos dele com tanta riqueza de detalhes, o autor só pode ser muito parecido. E eu penso também que se esse livro vendeu tantas cópias, deve ser porque muitas pessoas se identificaram. E é consolador, porque eu faço parte dessas pessoas. A falta de habilidade social, comer sozinho, tentar agradar as pessoas demais e perder a mão nisso. Não saber o que responder e só dar um sorriso, chorar demais, ser passivo demais. E o livro foca bastante nisso, na passividade do Charlie. Inclusive, ele usa um termo interessante, que é tentar participar, que é algo que o Charlie está constantemente tentando. Tentar participar, tentar ser presente. Porque muitas vezes ele fica dentro da cabeça dele, ele fica alheio às coisas que estão acontecendo em volta. Então, constantemente, ele está tentando participar do ambiente, participar das conversas, participar da vida. E, principalmente, tentar ser como os outros. Muitas vezes, o Charlie observa as pessoas agindo, conversando, e pensa que para elas é fácil, é natural até, enquanto ele se esforça para fazer essas coisas. Mas entre desistir e tentar, ele escolheu tentar. Então, a gente vai acompanhar ele observando e tentando participar. E às vezes as pessoas não vão notar a diferença, mas às vezes elas vão pensar ou dizer, normal. Uma coisa que eu gosto muito também é que ele nunca julga as pessoas. Ao longo do livro, ele é apresentado para muitas situações questionáveis, situações que inspirariam preconceito, mas ele nunca emite nenhuma opinião negativa sobre essas situações. E, aliás, quando ele vê alguma coisa injusta, ele fica assim magoado, ele fica com raiva, mas ele nunca julga. E eu acho que isso vem muito da passividade, da personalidade do Charlie. Muitas vezes ele observa a vida como se fosse um espectador, sabe? Uma pessoa vendo televisão. E eu nem sei dizer se isso é bom ou ruim nesse sentido dos julgamentos. Porque, por um lado, é ruim porque a gente precisa ter opiniões próprias para ter personalidade. Mas, por outro, eu não consigo deixar de admirar essa atitude, essa maneira de ver a vida, de ver algo e aquilo ser somente algo. E eu gosto também que ele tá o tempo todo desejando bem para os outros. O tempo todo você lê frases como espero que fulano fique bem, que ciclano não se magoe, que Beltrano melhore. E tem algumas passagens que chegam até a ser engraçadas, do tipo, sabe aqueles comerciais de ligue agora e compre com desconto? Dele ligar para um desses comerciais e uma mulher atender. Oi, eu sou a Carol. E ele falar, Carol, eu espero que você tenha uma boa noite e seja muito feliz. E desliga. Chega a ser engraçado. Mas enfim, e ele deseja bem também para pessoas que nem existem às vezes, do tipo imaginar que se uma pessoa assim existir, que essa pessoa esteja bem. E pensando por outro lado, eu imagino que isso vem muito do desejo dele, né, de se sentir bem, de se sentir feliz consigo mesmo.
Então ele tá sempre desejando isso para as outras pessoas. Porque, como eu disse, ele é um garoto triste. E tudo que ele escreve tem muito pesar. E durante essa conversa eu citei muitas coisas positivas. Mas eu acho importante enfatizar que essa maneira do Charlie agir não é boa. Muito pelo contrário. Essa passividade toda dele levou ele a se sujeitar a situações ruins só para agradar os outros. Por exemplo, ficar meses namorando uma pessoa tóxica, beijar alguém que ele não queria, ouvir comentários negativos de pessoas que supostamente deveriam estar apoiando ele, e não só ouvir, como aceitar e absorver. E para ser sincera, os momentos em que o Charlie realmente age chegam a ser um alívio. Os momentos em que, por exemplo, que ele bate no Brad, em que ele beija a Sam em vez da Mary Elizabeth na roda, em que ele levanta na picape durante o túnel quando tá passando, mesmo sem abrir os braços. E é mágico. É mágico quando ele faz alguma coisa em vez de só assistir. Embora assistir, ou melhor, ler os pensamentos dele observando as pessoas seja muito interessante. E agora vamos para o técnico do livro e para as minhas críticas. O que acontece? A escrita é muito leve, muito juvenil, tranquilinha de ler. Eu diria até que pessoas de 12 anos para cima podem ler tranquilamente. Porém, por conta dos temas pesados, eu diria 14 ou mais. O ritmo de escrita é bom, mas por se tratar de um diário, muitas vezes as situações são contadas bem corridas. É um livro curto, né? Acontece bastante coisa em pouquíssimos parágrafos, o que seria tudo bem. Mas o que me pegou foi no final, porque o final exigia muito mais páginas. Mas termina da seguinte maneira: ele vai te contar um momento de crise, o clímax. Ele descobriu a verdade sobre a tia Ellen, tá passando por uma crise, ele tá sem os amigos dele, chegou o clímax mesmo. E aí acaba, pula 2 meses pra quando ele tá bem. E eu senti falta, sabe, de entender mais sobre o que ele tava passando, o que ele tava sentindo, entender o surto mesmo. Mas o livro pula essa parte, o que foi bem decepcionante. Mas pelo menos o final compensa, porque mais ou menos nos últimos parágrafos a gente entende quem era o destinatário das cartas, né, que o Charlie estava escrevendo. E o destinatário somos nós, os leitores. E é muito bacana quando você vê isso, você fica, entendi. E eu achei muito interessante a ambientação dos anos 90, né? É que nem tá lá, é bem fluido, bem natural. E você acompanha coisas que eram típicas da época, que nem gravar fitas, que é uma parte bem importante da história. E é muito emocionante também. E eu fico pensando, né, em como seria o equivalente de hoje em dia, que é montar uma playlist e mandar o link para a pessoa que você quer presentear. Mas nem de longe tem a mesma emoção. O Charlie escreve à mão e depois uma máquina de escrever. Não tinha computador. Não tinha celular também. E se tinha, não era tão popular assim, porque todas as pessoas na história usam telefone. Então, às vezes, você sente ansiedade junto com o Charlie quando, por exemplo, durante as férias, fazem 2 dias que seus amigos não telefonam. O que tá acontecendo? Não tem Instagram, não tem como você ligar para eles, às vezes. Então, é interessante. E agora, passando para a comparação, eu tenho que dizer que o Charlie dos filmes, eu sinto ele bem mais padronizado do que o dos livros. Por exemplo, ele parece um garoto tímido, com pouco traquejo social, que toma alguns remédios para controlar algum transtorno, e mais ou menos isso. Já o Charlie do livro é muito diferente. Na realidade, ele é até meio sem noção. Ele incomoda, provoca reações, chama atenção, chora exageradamente o tempo inteiro, tanto que às vezes dá uma agonia. Ele diz as coisas erradas nos momentos errados. E para ser sincera, é uma construção muito interessante, porque você vê que realmente ele não se encaixa. Diferente do filme, que ele não se encaixa, mas se encaixaria, se forçar um pouquinho. Mas para ser sincera, eu gosto muito da atuação do Logan, que vai deixar ele nos filmes, porque ele carrega muita melancolia no olhar. Você vai olhar para ele e você vai sentir tristeza, porque ele tá sempre com aquela carinha de cachorro que tá sofrendo.
Ai, mas dizendo isso sem maldade, sem crueldade. Se vocês reassistirem o filme, reparem nos olhos dele. Tem muita melancolia, muita tristeza. Outra diferença é que nos livros a gente vê muito mais a presença da família dele, dos tios, pais, irmãos, a gente vai conhecer segredos da família, como eles agem, enfim. O filme não gasta muito tempo contando a história da família. E pra ser sincera, eu acho que encaixa bem, que cada história pertence a um formato. E nesse tópico da família eu tenho outra crítica, porque o avô do Charlie no livro é racista e tá julgado ali, não faz nenhuma diferença, ele não sofre nenhuma represália por conta disso, parece um evento super jogado. E o filme não conta isso, o que eu agradeço, porque é desnecessário. Quanto aos personagens, eles são bem condizentes em ambas as versões, mas eu vou estar procurando mais diferenças para citar para vocês. A Sam tem cabelos bem compridos no livro, ao contrário dos curtos da Emma Watson. Ela também não tem bulimia no livro. O Bob é negro, na história original. A Alice não tem cleptomania. E o Charlie, ele usa muitas drogas nos livros. Não vou citar quais, mas muitas. E a irmã do Charlie, ela termina com o Derek e rabo de cavalo no meio da história, assim. Ela termina e vida que segue. No filme, essa história pendura por muito mais tempo. Inclusive, no livro ela sofre um aborto. E agora eu tenho que cometer uma heresia, quer dizer que essa parte no filme é muito melhor do que no livro, que é o relacionamento da Sam e do Charlie. Porque eu tenho que falar pra vocês, eu sinto que a versão da Sam do filme é muito melhor. Ela tem muito mais camadas, muito mais humanidade. Eu sinto que realmente ela é uma pessoa real. Eu consigo sentir empatia por ela. Eu sinto que a versão de papel tem muito menos desenvolvimento. Porque assim, às vezes, no livro, a Sam desempenha um papel de conselheira, da consciência do Charlie, do ombro amigo. E nas telas, ela parece um indivíduo. Ela parece uma pessoa. Ela ganha cor, sabe? E é muito bom. Porque todo romance é melhor quando você gosta dos dois, né? E o final do filme, muito diferente do final do livro, é ótimo. Ele conclui perfeitamente. Ele dá tempo ao tempo, você vai acompanhar todo esse processo. Ele não pula o tempo, que eu agradeço. E a cena final do túnel, caras, vocês sabem do que eu tô falando. E é injusto falar isso, porque assim, não tem como você ouvir Heroes do David Bowie quando você vira a página final do livro. Então é impossível o livro ser melhor que isso. Bowie, caras, Bowie. Mas eu também tenho que dizer com muito sentimento que não é uma história pra todo mundo. E não é nem por conta dos pensamentos pesados. É que é 880. Ou você vai amar muito, ou você vai desgostar por completo. E caso ocorra o segundo, eu quero que você entenda que não é por conta da qualidade da prosa. É aquele tipo de história que você tem que se identificar com o personagem. Então, se você nunca teve um pensamento do tipo que eu citei nesse vídeo, dificilmente você vai gostar dele. E se você não gostar dele, se você achar ele irritante, achar chato, dramático, você não vai gostar da história, porque a história é os pensamentos do Charlie, é viver na pele dele. Então, esse livro, eu diria que é ou pra quem consegue vestir o personagem, ou é pra quem já passou ou já sentiu coisas parecidas que ele. Dito tudo isso, eu tenho que dizer que eu gosto muito das duas obras, mais do que isso, mais do que gosto. Eu costumo dizer que tem as histórias boas e as histórias que você ama. E é muito gostoso quando as duas ideias se encontram. Então, por fim, essa é uma história muito sensível sobre luto, sobre amizade, solidão, sobre se machucar e machucar os outros nesse processo, mesmo que sem querer, sobre empatia, sobre amor e, por fim, sobre continuar tentando, apesar de tudo. E antes de encerrar, eu acho que vocês deveriam muito escutar a playlist do filme. Inclusive, muitas dessas músicas são citadas no livro. Destaque especial para Come On Eileen, Asleep e Heroes. Muito boas!